Simples assim. Bom, vamos voltar a falar sobre oração, já que nós vamos orar pela coisa certa também. Então, Jesus ensinou a orar pedindo a vontade do Pai, o Espírito intercede por nós, Deus faz o que quer, pois seu querer é o melhor. Pronto, isso nós vimos no domingo passado. Próximo é a continuação desse, que diz, que fala sobre uma aparente contradição. Não, tem um antes. Então não. Isso. Aí Jesus ensinou, agora é esse aí, aparente contradição. Estava certo, eu que estava errado. Obrigado, Marcelo. Então, parece que falar com quem só faz o que quer é inútil, mas essa é a profundidade da oração, alinhar-se à vontade de Deus. Por isso que Jesus Cristo disse, vós orareis assim. Mateus 6, versículo 9. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Então, nossa oração é para nos alinharmos à vontade de Deus. Por quê? Porque todo o livro sagrado foi escrito para dizer para a gente que o mundo virou o que virou porque a gente decidiu que não ia fazer a vontade de Deus. Se a gente fizesse a vontade de Deus, o mundo seria um jardim. Tá certo? A gente teria se multiplicado no jardim e o planeta seria um jardim. Porque foi onde Deus nos ensinou a ser gente. Onde é que Deus nos ensinou a ser gente? Num jardim. Por isso que eu fico assustado quando vejo irmãos que não têm nenhuma sensibilidade com a criação, que não têm noção de meio ambiente, de sustentabilidade. Mas como que você é contra o que Deus criou? Você está em guerra contra Deus? Por que você não gosta de Deus? Não, eu gosto de Deus. Então, se você gosta de Deus, cuida do que Deus criou, amigo. Você não cuida do que Deus criou, como é que você diz que adora a Deus? Porque esse negócio veio da onde? Foi o diabo que fez essa beleza toda aqui? Não. Então, se fosse o diabo, a gente saía derrubando. Mas se foi a Trindade Santa, pelo amor de Deus, vamos cuidar disso. Vamos cuidar disso. Porque a natureza clama pelos filhos de Deus. Eu sempre costumo dizer que cada árvore que é arrancada não exclama onde está Deus. Cada árvore que é arrancada pela ganância desses loucos que querem destruir o planeta, clamam: onde estão os filhos de Deus? Por que os filhos de Deus não fazem nada? Eles conhecem Deus, eles foram salvos, o Espírito Santo mora neles. Por que eles não fazem nada? E deixam os servos do diabo destruir tudo? Por quê que os filhos de Deus não amam o que Deus fez? Esse é o clamor da criação. Então, a melhor coisa que pode acontecer para mim, para você, para todo mundo, é a vontade de Deus se fazer. É assim, eu nunca vi ninguém que não quisesse ter um filho que fosse parecido com Jesus. Nunca vi um filho que não queria ter um pai parecido com Jesus. Nunca vi uma mulher que não queria ter um marido parecido com Jesus. Nunca vi um marido que não queria ter uma mulher parecida com Jesus. Nunca vi uma mãe que não queria ter um filho parecido com Jesus. Nunca vi. Nunca vi uma pessoa que não gostaria de ter um vizinho parecido com Jesus. Mas a hora que eu digo para as pessoas, vocês precisam deixar o Espírito Santo fazer vocês se parecer com Jesus, eles ficam bravos.
A hora que eu digo, escuta, isso que você está fazendo não é o que Jesus faria. Eles ficam bravos comigo. Mas por que você está bravo comigo? Você não queria que seu filho se parecesse com Jesus? Você não queria que a sua mulher se parecesse com Jesus? Você não queria que seu marido se parecesse com Jesus? Você não queria que seu pai se parecesse com Jesus? Por que você não quer se parecer com Jesus? Por quê? Já viu alguém reclamando? Ah, não gosto desse camarada, ele parece Jesus, é bonzinho demais, abençoa todo mundo, está sempre abençoando, correndo, ajudando, socorrendo, e sempre alegre, e sempre falando bem, e sempre levando a gente para cima, e sempre dizendo, não, vamos lá, eu estou com você, vamos junto, vai dar certo. Ah, não gosto desse cara, não. Eu queria um sujeito marrento, que eu não pudesse virar as costas para ele, que se eu virar as costas ele me apunhala. Pelo amor de Deus, Jesus, assim não é possível. Assim não é possível. O Senhor manda o Espírito Santo vir aqui para a gente ficar parecido com o Senhor e a gente não deixa o Espírito Santo trabalhar na gente. Mas a gente queria ter o Senhor como filho. A gente queria ter o Senhor como pai. Tem alguma coisa errada, irmão. Você está percebendo que tem alguma coisa errada? Tem alguma coisa que não faz sentido. Então, a melhor coisa é falar com Deus, porque alinhar-se à vontade de Deus é ficar a cara de Jesus. A cara de Jesus. Isso faz uma diferença muito grande. Uma vez, e eu vou dizer isso pedindo perdão por dizer, mas esse é o tipo da coisa que eu tenho de dizer, porque senão o pessoal pensa que eu estou falando do impossível. Uma vez, uma moça que era da igreja, que é ainda da igreja, entrou tomou umas posições na vida, na política, na forma de viver, totalmente diferentes da que ela tinha aprendido quando eu era professor dela. E aí, um amigo dela, todo mundo dizendo, todo mundo crente. Nada, ninguém ali não é crente. Aí um dia um amigo dela veio e me atacou. Aí ela falou, não, você não pode atacar o Ari. Aí ele falou, não, mas você não concorda com o Ari? Não, eu não concordo com o Ari. Eu voto diferente, eu penso diferente, acho que o Ari está errado, acho que ele não devia ir por esse caminho e tal, mas não pode atacar o Ari. Eu quero falar, por que eu não posso atacar o Ari? Ela falou, porque eu nunca conheci um cara tão parecido com Jesus quanto ele. Então, eu posso não concordar com ele, mas eu nunca. E quando eu precisei de alguém que fosse parecido com Jesus, eu sabia com quem eu tinha de falar. É um exagero enorme da parte dela, porque eu não sou parecido com Jesus de jeito nenhum. Muito pelo contrário, a não ser na pele, na cor da pele. Porque Jesus também não era branco. Então, aí sim, aí a gente até pode ser confundido, mas o resto eu estou infinitamente aquém dele. Mas isso faz diferença. Isso faz diferença. Pelo amor de Deus, você se parece com quem? Quando eu chegar perto de você, falar com você vai me lembrar quem? O diabo? Que veio só para roubar, matar e destruir? Não é possível. Quando eu for falar com você, você não vai proteger os seres humanos? Você vai falar mal das pessoas? Você vai atacar ao invés de ser pacificador, você vai destruir? Quem que você vai lembrar? Quando eu chegar perto de você, você vai me lembrar quem na história da humanidade? Quem?
Quem? Isso faz toda a diferença, irmãos. Toda a diferença. Toda. Eu me lembro uma vez, cometendo mais uma estultícia, eu me lembro uma vez que a minha filha mais velha, que hoje está na igreja, é mãe de filhos maravilhosos, está maravilhosamente na igreja, etc, etc, está servindo ao Senhor e tudo, ela estava muito longe. E aí, um dia eu encontrei uma amiga dela e disse para ela, como é que está a minha filha? Ela disse, você não precisa se preocupar com a sua filha. Eu falei, não, por quê? Ela disse, porque a sua filha vai com a gente. Quando a gente atravessa o limite, ela para. Aí quando a gente diz, você não vem? Ela diz, não, não vou. Por que você não vai? Você já veio até aqui, a gente agora vai fazer isso. Você não vem com a gente? Não, não vou. E por que você não vai? E sabe qual é a resposta que ela dá para a gente? Eu falei, não. Ela disse, eu não vou porque isso eu não conseguiria explicar para o meu pai. Então eu não vou. Está vendo? Jesus faz toda a diferença. Jesus de Nazaré é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Ele faz toda a diferença. Com quem que você se parece, pelo amor de Deus? Quem que você lembra e as pessoas veem quando estão falando com você? A quem que você as remete? Elas dizem, esse cara segue Jesus. Só pode ser isso. Porque é o poder de Jesus. Não tem nada de mérito humano. Não tem mérito humano aqui. E se tivesse mérito humano, esquece. Você não vai conseguir, nem eu. Esquece. Está para além do nosso poder. Mas é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Que é a pessoa materna da Trindade. A Ruá Divina, a Ruá Kadosh, que cuida de transformar você numa pessoa parecida com Jesus. Qual é o problema? Por que você não quer parecer com Jesus? Você vai parecer com quem? Você vai aprender a ser gente do jeito errado? Para quê? Você vai cooperar com esse nível de violência que a gente encontra na humanidade? Você vai ser um desses tipos de seres humanos em quem não se pode confiar? Cuja palavra não vale nada? Por quê? Me dá uma boa razão. Se você pode ser transformado em alguém parecido com Jesus. Por quê? Está entendendo a mensagem de Jesus? Venham a mim e aprendam comigo. Eu sou manso e humilde de coração e vocês vão achar descanso para sua alma. Você não quer descanso para sua alma? Você quer viver agitado? Você quer viver sem conseguir respirar direito? Por que você quer isso? Quem quer isso, meu Deus do céu? Você quer ser uma pessoa que não tem paz? Que não consegue dormir? O que está havendo, Jesus? O que está havendo conosco, meu Deus? Que loucura é essa? O Espírito Santo oferecendo-se para cuidar a gente. E a gente não quer?
Quer ser como os seres humanos que o diabo manipula? Para espalhar a maldade dele? Não, entrega a vida para Jesus. É essa a mensagem. Ontem eu estava falando com o meu futuro genro e eu estava expondo o João para ele. Falei, vou ensinar para você aqui, João. Você entendeu o que eu estou falando com você, porque por enquanto eu estou te dando essa chance. Dessa chance. Eu vou falar só da parte de Jesus. Depois eu vou falar do serviço que o Herodes fez. Então agora eu vou ficar só em Jesus. Hoje é seu dia de alegria. Aí eu fui falando dos 3 movimentos que aparecem em João 1, que são os esvaziamentos de Jesus. Então, primeiro Jesus se esvaziou se fazendo a palavra, não é? A palavra era com Deus, a palavra é serva, por isso é um esvaziamento. Antes da Trindade decidir criar, a relação da Trindade era de absoluto silêncio, porque estava em plena unidade. Quando você está em plena unidade, você não precisa falar nada porque o outro já sabe. O que você pensa é o que ele pensa, o que você deseja é o que ele deseja, o que sobe ao seu coração, sobe ao coração dele. Então, as 3 pessoas estavam assim. Então, não precisa falar. Mas quando as 3 pessoas decidem que vão criar e veem o que é que vai acontecer na criação e decidem que vão continuar apesar disso, um deles tem de abrir mão da sua prerrogativa divina e se tornar a palavra, por meio de quem a Trindade vai criar todas as coisas. Mas não basta ser a palavra, porque a palavra cria. Mas quem mantém a criação diante da rebelião inexorável? O Cristo. Então não basta ser a palavra, tem de ser o Cristo. O Cristo é sacrificial. E tem de se sacrificar antes da criação. Por isso que o apóstolo Pedro diz que o sangue de Cristo é conhecido de fato desde antes da criação do mundo. Então, primeiro movimento de esvaziamento do Deus Filho, a palavra. Segundo movimento de esvaziamento do Deus Filho, o Cristo. Mas não basta ser o Cristo que garante a manutenção da existência. Tem de ser aquele que capitaneia a retomada da qualidade da existência. Então tem de ser o Filho do Homem. Eu falei, você está vendo aqui no capítulo 1 de João? Você tem os 3 movimentos de Cristo. De Deus Filho para a palavra de Deus. De palavra de Deus para Cristo. E de Cristo para o Filho do Homem. Por isso que quando ele vai falar com Caifás, ele diz, você verá o Filho do Homem vindo das nuvens em poder e glória. Porque o Filho do Homem é o que capitaneia a renovação de toda a criação. E que capitaneia a redenção dos seres humanos e do universo. Então, o Filho, a palavra, cria, o Cristo sustenta a criação e o Filho do Homem capitaneia a redenção de tudo que foi criado. Entendeu? Tudo isso está num capítulo só da Bíblia, um só. Falei para ele, hoje eu vou atender o pedido da minha filha, eu vou ensinar a Bíblia para você. Se você aprender isso que eu vou dizer para você num capítulo só, você entendeu qual é a nossa mensagem. Oba! Entendeu? Um capítulo só, hein? Hoje eu não estou com muita paciência. Então, ter paciência com genro já é um negócio complicado. Tá certo?
Por isso que o Oswaldo só teve filho para não ter de lidar com genro. Nora é maravilhoso. A genro, só Jesus Cristo. Então, eu já disse para o menino, falei, você está pensando que você é bem-vindo? Você não é bem-vindo. Vamos começar a conversar aqui de igual para igual, não vou mentir para você, porque Jesus não gosta de mentira, então já vou dizendo, você não é bem-vindo. Mas, como eu gosto da minha filha, ela está pedindo um favor, quem sou eu para negar um favor para a menina? Então, senta aí que eu vou ensinar a Bíblia para você. Percebe? Tem de ter consciência dos movimentos do Cristo. Porque senão nada disso existiria. Um capítulo só, os 3 movimentos. Lembra que o Paulo falou aos Filipenses? Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não se agarrou à sua divindade, mas a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, sendo achado em figura humana e se humilhando até a morte e morte de cruz. Então, são 3 movimentos. O primeiro movimento é de Deus Filho para a palavra de Deus, de palavra de Deus para o Cristo, mantenedor da existência. Então, palavra que cria, o Cristo que mantém, e o Filho do Homem que opera a redenção. A história que sustenta a história da redenção. Entendeu? Então, olha só quanto você é importante. Que o Deus Filho se esvaziou em 3 movimentos. Foi até o fim. Só para ver a sua carinha bonita lá no céu. Na glória eterna, na eternidade. Num novo universo onde vai haver justiça. Onde toda a criação de Deus igualitariamente desfrutará de tudo que Deus é e de tudo que Deus doa. Porque é isso que é o conceito de justiça nas Escrituras. Tá certo? Então, por isso que a gente ora. É claro que alguém vai dizer assim, mas a gente ora, Deus só faz o que quer. Ainda bem, né? Ainda bem. Porque se ele fosse fazer o que eu quero, ia ficar feio. Ainda bem, eu estou pedindo para ele fazer isso mesmo. Faz a tua vontade, porque se o senhor deixar isso na minha mão, estou perdido. Então, agora, falar é o próximo slide, diz, falar com quem quer o melhor é o que é o melhor para fazer. Porque Deus só faz o que quer? Mas Deus só quer o melhor. Porque quais são os componentes da graça de Deus? Já ouviu falar que nos atributos de Deus? Então, Deus é pleno de graça, Deus é onisciente, Deus é onipotente, Deus é onipresente, tá certo? Deus é soberano, Deus é eterno, Deus é imortal, e aí tem mais uns 40 atributos, mas a gente fica só com esse, porque esse já cobre tudo. Tá certo? Isso é, o nosso Deus, o Deus dos calvinistas, não tem onisciência. O nosso Deus, o Deus dos anabatistas, dos wesleyanos, da patrística, tem onisciência. O Deus dos calvinistas não tem onisciência. O Deus dos calvinistas só tem soberania. O nosso tem onisciência e soberania. Aí você fica pensando, mas qual é a diferença? A diferença é a seguinte, eu chego aqui para o Oswaldo e falo, e aí, Oswaldo, está escrevendo um livro? O Oswaldo diz para mim, tô. E como é que vai terminar o seu livro? Aí ele diz, vai terminar assim. Aí eu digo, como é que você sabe? O Oswaldo diz, sou eu que estou escrevendo, né? Eu sou soberano. Tá certo?
Outra coisa é eu chegar para o Oswaldo e dizer: e aí, Oswaldo, está escrevendo um livro, né, sobre isso, e você vai terminar o livro assim, não é? Aí ele fala: ué, como é que você sabe? Eu sou onisciente, Oswaldo. Entendeu a diferença? Então, onisciência é o atributo que permite à Trindade, o Deus eterno, saber tudo sobre todos, o tempo todo e a qualquer tempo, o que foi, o que é, o que será e o que seria, sem precisar determinar nada. Isso é onisciência. E soberania é o atributo de Deus de poder entrar na história para fazer o que ele sabe que tem de ser feito, e isso é soberania. Entendeu? Quer um exemplo bíblico? A Torre de Babel. A Trindade desceu, viu Nimrod governando o mundo, unindo todo mundo lá em cima do zigurate, porque não quer obedecer Deus. Aí a Trindade conversa entre si e diz assim: olha, se continuar desse jeito, eles vão se perder. Nada vai pará-los, eles vão ficar aqui, nada vai acontecer. Então, o que é isso? Onisciência. Aí a Trindade diz: nós vamos dar um jeito nisso. Vamos confundir-lhes as linguagens. O que é isso? Soberania. Então, nós vamos entrar na história. Então, a onisciência tem três elementos. Primeiro elemento, ela é ampla, porque a Trindade sabe tudo, sobre todos, o tempo todo, a qualquer tempo, o que é, o que era, o que foi, o que será e o que poderia ser. Então, ela é ampla. Tá certo? Segundo, ela é estrita. Por que ela é estrita? Porque a Trindade sabe o que vai acontecer quando a Trindade entrar na história. Então, os meninos e as meninas de Sinar, do Vale do Sinar, estavam construindo o zigurate. A Trindade desceu, viu e falou: ó, não dá para parar isso aqui. Eles estão unidos, eles vão embora nisso aqui. Então, nós precisamos parar isso aqui. Então, isso é soberania. Aí a Trindade entrou e mudou o que poderia ser. Está vendo? Então, por isso que é onisciência estrita. É a onisciência que invoca a soberania. Nós temos de entrar e fazer alguma coisa. E tem a soberania seletiva. Qual é a soberania seletiva? É a soberania, é a onisciência seletiva. Qual é a onisciência seletiva? A onisciência seletiva é aquela a qual Jesus se submeteu. Como assim, Ari? Senhor Jesus, será nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? E ele disse: esse tempo nem o filho sabe, só o pai sabe. Lembra disso? Está na Bíblia. Sim. Lembra? Lá em Atos dos Apóstolos. Quando ele está prestes para ir embora. Tá certo? Isso é. Aí você fala: mas Jesus não é Deus? É. E como é que ele não sabe? Porque ele se esvaziou. Ele se esvaziou. Então, quando ele se esvaziou, ele abriu mão das suas prerrogativas. Não abriu mão da sua natureza, mas abriu mão das suas prerrogativas divinas. Por isso ele não sabe, porque ele abriu mão de saber para poder ser a palavra, o Cristo e o Filho do Homem. Os três movimentos de esvaziamento de Jesus para eu e você podermos estar aqui agora. Entendeu? Custou caro você chegar aqui. Às vezes eu falo com o irmão: e aí, irmão, vamos estar reunidos hoje, louvando a Deus junto, orando, buscando o Senhor? Ah, não vai dar, está muito difícil.
Ah, você não sabe o que é difícil. Difícil, menino, foi você estar aqui. Foi muito difícil para você estar aqui. Você não sabe o que é difícil. Você não tem a menor ideia. Menor ideia. Difícil foi o esvaziamento do Deus Filho para você poder estar aqui. Está entendendo? Se você não pega isso, se eu não pego isso, nós perdemos a nossa fé, gente. Perdemos a nossa fé. E aí, quando a gente perde a nossa fé, a gente cai no legalismo, no moralismo, no fundamentalismo. Não pode isso, não pode aquilo outro. Cuidado, hein? Olha lá, veste isso, tira daqui. Pelo amor de Deus! Você acha que o Deus Filho iria fazer 3 movimentos de esvaziamento para você não poder vestir uma roupa azul? Tem alguma coisa errada aqui, amados. Jesus Cristo quer mudar a gente de dentro para fora. Senão, coitado dos irmãos nativos que entregam a vida para Jesus e nem sabem o que é roupa. Ah, não, não vai não. É a missão contextualizadora, colonizadora que nós tivemos. Ah, não, sem terno e gravata não vem não. Hello? Hello? Tá 40 graus, amigo. Aqui faz 40 graus, amigo. Hello? Não, a gente põe ar-condicionado. Pega o dinheiro no ar-condicionado e sustenta os pobres, envia missionário. Usa esse dinheiro para alguma coisa boa, não precisa. É só parar com essa besteira de que tem de ficar se arrebentando de terno e gravata. Mas não. Por quê? Porque caiu no legalismo. E por que caiu no legalismo? Porque perdeu o esvaziamento do Deus Filho. Não leu Filipenses. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus não se apegou à sua divindade, mas a si mesmo se esvaziou. Que é o único jeito de viver, irmãos. Você não vai viver bem com a sua esposa se você não se esvaziar. E você não vai viver bem com o seu marido se você não se esvaziar. E você não vai viver bem com seu filho se você não se esvaziar. E você não vai viver bem com seu pai, com a sua mãe, se você não se esvaziar. Não pode ser você é o centro do universo, ele também é. Não tem lugar para 2 centros. Não tem, é uma contradição de termos, não tem 2 centros no universo. Por isso que nós cristãos elegemos Jesus Cristo como centro do nosso universo. Qual a virtude, a vantagem de Jesus Cristo ser o centro do meu universo, do universo do meu filho, da minha filha, da minha esposa? Sabe qual? Que todos nós, antes de falarmos, antes de fazer qualquer coisa, a gente vai olhar para o centro do nosso universo e dizer: ah, não, ele não faria isso. Ele não faria isso. Ele não diria desse jeito. Não, ele não ia guardar esse rancor todo aqui. Não. Ele não ia deixar esse negócio ficar no coração de jeito nenhum. Ele conseguiu orar pelos caras que estavam crucificando ele? Ele conseguiu orar pelos caras que estavam crucificando ele, dizendo: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Entendeu? Então, se Jesus é o centro, está tudo resolvido. Porque nós não sabemos o que é melhor.
Então, orar é confiar no saber de Deus. Eu não sei, mas a Trindade sabe. E eu vou te contar uma coisa. O Eterno me chama de filho e me trata como amigo. Por que razão que eu vou ficar brigando com o Eterno? Porque é assim, irmãos, presta atenção. Se eu chegasse para você, ou você chegasse para mim e dissesse, rapaz, você não sabe, mas tem alguém no universo que é todo-poderoso. Aí, todo-poderoso como? Todo-poderoso. Mas como assim? Pode fazer o que quiser. Botar, fazer viver, fazer morrer, fazer ficar doente, fazer ficar curado, virar do avesso. Pode fazer o que quiser com tudo, com todos, com qualquer um. Qual é a única pergunta que interessa, cuja resposta interessa para você ou para mim? Ele é bom ou é mau? É a única pergunta cuja resposta interessa. Porque se for mal, sinto muito, amigo, está todo mundo arrebentado. Porque ele é mau e é todo poderoso. Aí o camarada diz, não, ele é bom. O tempo todo ele é bom. Aleluia, ele é todo poderoso, mas é bom. Isso é graça. Sabe o que compõe a graça? Misericórdia, que é a capacidade de Deus dar sempre uma nova chance. Por que eu estou aqui? Porque ele me deu uma nova chance. Todo dia, aliás. Ele é benigno. Sabe o que significa benigno? Benignidade? Só pensa o bem. Benigno é aquele que só pensa o bem. Por isso que um dos gomos do fruto do Espírito é benignidade. Quando o Espírito Santo atua na gente, a gente só pensa o bem. Não vamos pensar isso do irmão, não. Vamos pensar o bem. E vamos pensar o que bom que a gente pode fazer por ele. Não, mas ele é isso. Meu filho, isso aí Jesus cuida disso. Nós só vamos pensar o bem. O que a gente pode fazer por ele? Porque a gente só pensa o bem dele. Ele tem de morar melhor. Ele tem de vestir melhor, ele tem de comer melhor. Não é possível. A gente não pode assistir isso e fazer de conta que a gente não viu. A gente viu. Nós temos de ajudar o irmão. Então, só pensar o bem. Deus é assim. E Deus é bondoso, ou seja, Deus só faz o bem. Deus só faz o bem. Esses três elementos constituem o que a Bíblia chama de graça. Quando o anjo disse para o Paulo, lá em Atos 27, Deus, por sua graça, entregou para você todos os que navegam com você, ele estava dizendo, porque Deus dá sempre uma segunda chance. Porque Deus só pensa o bem e Deus só faz o bem, ele atendeu a oração que ele mesmo inspirou você a fazer. Porque o Paulo orou contra a profecia que ele mesmo tinha dado. Ele profetizou, ele disse, se entrar no barco, morre todo mundo. Hein? Aí o centurião disse, não vai dar, vamos ter de entrar, porque você é construtor de tendas, tem uns marinheiros aqui, os marinheiros dizem que está tudo bem. O Paulo diz, não está tudo bem. Não está tudo bem, tem uma surpresinha no caminho. E quando a surpresinha chegar, morre todo mundo. Mas você é o centurião. O sujeito é especialista em construir tenda. E o outro é especialista em mar, você vai ouvir quem? O especialista em mar, né? Aí o especialista em mar diz, não, está soprando vento sul. E nós estamos contornando a ilha. Imagina. Pronto.
Na esquina veio o Euroquilão. Aí o Paulo podia dizer, ó, senhor, eu avisei esses cabeça dura, eles não ouviram, agora deu nisso aí. Agora eu tenho que chegar em Roma. O senhor disse que eu vou para Roma. Então o senhor me manda para Roma. Qualquer jeito que o senhor der tá bom, até o peixe do Jonas é bem-vindo. Contanto que eu chegue em Roma, o resto não me importa. Não, ele não orou assim, ele orou contra a profecia dele. Ele orou pelas pessoas que desobedeceram. Por quê? Porque se parece com Jesus. E aí, Deus, porque é misericordioso, porque é benigno, porque só faz o bem, atendeu a oração dele. Não tem nada a ver com o mérito dele. Tem a ver com a oração dele? Não. Por que não? Porque ele é um cara que se parece com Jesus, e um cara que se parece com Jesus só ora desse jeito. Entendeu o que significa Jesus na minha e na sua vida? A gente passa a fazer coisas só do jeito dele. Agora fala, mas você não vai fazer, eu não consigo mais, eu não consigo mais. Às vezes me dá vontade, mas eu não consigo mais dizer isso que você estava dizendo. Tem alguma coisa dentro de mim que diz para mim, não fala assim. Não toma essa posição, não vai por aí. Isso não tem nada a ver com a gente. Eu não consigo mais. Aí você pensa que é mérito? Não, não é mérito, é transformação. Está entendendo? Você não vai orar de outro jeito, porque ele não consegue mais orar de outro jeito. Ele não consegue mais dizer, então mata logo esses caras, Senhor, porque eu disse para eles, e eles, olha aqui, ó. Não, ele não consegue. Como que o cara segue o sujeito que orou dizendo, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem, na cruz? Como que, seguindo esse camarada, você vai dizer outra coisa? Como que, tendo o mesmo espírito que ele tinha nele, você vai dizer outra coisa? Se eu e você dissermos outra coisa, a gente tem que desconfiar. Não, isso não. Eu estou ouvindo um outro espírito. Não é o Espírito Santo. Porque a Ruach Kadosh não fala assim. Eu estou ouvindo outro espírito. E eu mesmo tenho que parar isso agora. Então, essa é a ideia. Nós não sabemos o que é o melhor. E aí tem só mais um que eu vou falar e depois a gente termina. Que é as orações no Apocalipse. Está lá, as orações do Apocalipse. Uma está no capítulo 5, versículo 8, que diz assim: E quando ele tomou o livro, os 4 animais e os 24 anciãos se prostraram diante do Cordeiro, tendo cada um harpas e recipientes de ouro cheios de perfumes, que são as orações dos santos. E no Apocalipse, no mesmo capítulo, versículo 10, diz o seguinte: E para nosso Deus, tu as fizestes reis e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Tá certo?
Então, as taças de ouro são os recipientes que seguram as orações. Então, as orações estavam no recipiente de ouro. Quem é que estava com as orações na mão? Os anciãos e os seres viventes. Aí você pergunta, por que os anciãos e os seres viventes estão com as orações dos santos desde o Velho Testamento, se os santos, que somos nós, santos somos nós, tá? Não fica pensando na categoria romana, não. Eu sei que vocês não pensam, mas é só para não dizer que eu não falei das rosas, então das flores. Então, os santos somos nós. A gente não corou para ancião nenhum, nem para ser vivente nenhum. Por quê? Porque as orações dependem do sumo sacerdote. Então, o sumo sacerdote da ordem de Arão entrava uma vez por ano no lugar sagrado do templo, que era o lugar onde Deus podia visitar. Deus podia vir. Então, Deus vinha no lugar sagrado do templo, falava com o sumo sacerdote que entrava uma vez por ano e dizia se o povo estava perdoado ou não. Enquanto Deus não dissesse, as orações estão esperando pelo ato sacerdotal. Tá certo? Então, uma vez por ano, o sacerdote entrava e Deus dizia, está perdoado. Se Deus dissesse, não está perdoado, é um ano de oração perdida. Um montão de gente orou o ano todo. Mas quando chegou no grande dia da entrada no Santo dos Santos, Deus disse para o sacerdote da ordem de Arão, não tem perdão. Acabou. Tá certo? Agora Jesus chega no grande dia, voltando da sua vitória, diante dele está aquele que está sentado no trono com o livro da redenção na mão. Ele entra no lugar, toma o livro. Quando ele toma o livro, os anciãos e os seres viventes se ajoelham diante dele e derramam as taças de ouro com o incenso que é a oração dos santos. O que os anciãos estão dizendo? Ele é o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. O que os anciãos estão dizendo? Que todos aqueles que estão amparados pelo seu sacerdócio terão as suas orações ouvidas. Nada vai se interpor entre a oração deles e o trono da graça, porque você é o sumo sacerdote deles. E o seu sacrifício garantiu o perdão. Todas as orações deles serão ouvidas. Entendeu? E aí ele disse, digno és de tomar o livro de abrir os selos, porque morrestes e com teu sangue comprastes pessoas de toda a raça, tribo, língua e nação, e para o nosso Deus e Pai os fizeste reis e sacerdotes e reinarão sobre a terra. Como é que sacerdote reina? Orando. 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 Por isso que aqui a gente insiste tanto em oração. Vamos orar, irmãos. Vamos orar, irmãos. Porque a oração, joelhos dobrados, garantem lucidez na mente, destreza nas mãos e força nas pernas. Entendeu? Porque é assim que o povo de Deus reina, orando e agindo a partir das suas orações. Porque é a força que vem de Melquisedeque, o sumo sacerdote, que é Jesus de Nazaré, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Entendeu? Então você ore, porque a sua oração chega lá. Você não corre mais esse risco. Agora, se você orar besteira, vai chegar lá e Deus vai dizer, ó, eu gosto tanto de você que eu vou fazer de conta que não ouvi, tá?
Vou fazer de conta que você não falou isso. E assim, o Espírito Santo já está trazendo os seus gemidos, que é o que você não consegue falar. E eu estou ouvindo os seus gemidos. Fica tranquilo. Tá certo? E a coisa mais importante é que isso a gente faz pessoalmente, mas principalmente a gente faz comunitariamente, porque são reis e sacerdotes e reinarão sobre a terra. Reinarão, é a comunidade que reina. A coisa mais importante, um dia eu estava falando com um camarada, ele disse, na nossa comunidade nós temos muita gente, mas assim, o pessoal não se entende direito, de repente a gente descobre gente passando por dificuldades, a gente não sabe direito o que fazer, não tem tanto recurso e tal. Aí eu falei, na nossa comunidade não tem isso não. Aí ele falou, não, por quê? Porque lá na nossa comunidade todo mundo sabe que nós somos uma comunidade de Deus, que o Espírito Santo é que nos congrega e que nós estamos lá para reinar sobre a terra e que a gente reina orando, abençoando, repartindo, cuidando uns dos outros e clamando por aqueles que não podem clamar. Que ninguém está sozinho e nunca vai ficar sozinho. Nunca. Porque a comunidade sabe que a primeira resposta de oração vem daquele que ora. Então, a comunidade que ora se oferece para ser a resposta de Deus a quem ora. É esse o segredo da vida cristã. Esse é o segredo da igreja. Então, o irmão sabe. E o irmão sabe que não está lá porque não vai ser julgado, vai ser ajudado. Porque nós não fomos chamados para ser juízes. Você está vendo aqui, eles julgarão a terra? Não, está vendo? Eles reinarão sobre a terra. Eles vão orar, eles vão clamar. As coisas não vão continuar do jeito que está, do jeito que estão, porque eles vão orar. E Deus garantiu que todos os que estão debaixo do sumo sacerdócio de Melquisedeque terão as suas orações ouvidas. E quando nós oramos em comunidade, então, o inferno treme. Simplesmente assim. Nós vamos orar. E depois que nós orarmos, Deus vai nos conduzir a agir. E quando Deus nos conduzir a agir, e Ele vai conduzir, a história vai mudar. Isso é a igreja de Deus. A igreja que fala a partir da vitória do Cordeiro. Não é nosso mérito. Entendeu? Então, irmãos e irmãs, eu queria deixar essa palavra com os irmãos. Vocês me desculpem, hoje eu passei demais do tempo, mas tinha umas coisas que nós tínhamos de acertar aqui. Porque a coisa mais odiosa que existe é ver o diabo usando a igreja para sustentar a loucura dele. E a gente não pode deixar. Então é isso. Amém? Amém. Então oremos, porque o Senhor ouve as orações do seu povo, porque é assim que a gente muda a história. Porque toda vez que eu falava isso, e outros falaram, eu não sou o único, tem um montão de gente que fala na história da igreja, ouvia os irmãos dizendo, isso é lá para a eternidade. Lá na eternidade não vou precisar fazer isso, não. Camarada, eu falei uma vez com uma moça, não, temos de orar para que haja justiça. Eu falei, na eternidade vai ver, mas lá eu não vou precisar. Lá na eternidade está tudo bem. Vou orar para ter justiça na eternidade? Você ficou louco?
Lá eu não preciso. Precisa aqui, onde o diabo está pintando e bordando e só tem a igreja para parar esse louco. Só tem a igreja para parar esse rebelde, esse louco, esse desvairado que ousou se levantar contra o Cristo. Só tem a igreja. Mas a igreja reina de joelhos. E a Trindade garantiu que as nossas orações são ouvidas. E que Ele nos levantará. E que nós vamos avançar contra as portas do inferno. E que as portas do inferno não vão aguentar o nosso ataque. É essa a mensagem cristã. Amém? Agora, para isso, o centro tem de ser Jesus, não pode ser eu. Até porque no mundo não pode ter tanto centro assim, pelo amor de Deus. A não ser que você chame de centro o seu lugar de reunião, como os nossos colegas da matriz africana chamam os seus lugares de culto de centro. Só se for isso. Agora, ser centro do universo, só tem um. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que o nome dele seja honrado e bendito de eternidade a eternidade. Amém? Amém? Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a unidade da Trindade, que o amor materno do Espírito Santo seja com cada um de nós, irmãos e irmãs, com todo o povo de Deus, assim como seja conosco a cura que há nas pisaduras de Jesus. E que toda essa bênção atinja toda a humanidade, como Deus prometeu a Abraão. Amém. Amém. E agora nós vamos ter o